Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo 2 e a gente vai falar sobre o hábito 2, que tem como título Conversa com Objetivo na Mente. O nosso grupo é composto por mim, Vinícius, pela Mariana, pelo Paulo, pela Camille, o Davi e o Alisson, tá? Então a gente vai falar a respeito do hábito 2 aqui e algumas características sobre o livro, sobre o autor também. E a Mariana ela vai começar fazendo a introdução da nossa apresentação, então eu vou passar a palavra para ela agora, tá bom? Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e gostaria de passar esse rapidinho no slide para começar falando de quem é o autor do livro. Cada um está focado somente no seu próprio hábito, né? Mas a gente quis trazer essas informações importantes, porque quem que escreveu esse livro? Porque a gente sabe que cada um vai focar na sua parte, mas se você ler o livro todo, coisa que eu sei que ninguém vai fazer aqui, cada um só vai ler a sua parte, mas a gente gostaria de trazer esse autor que ele trouxe esses 7 hábitos, ele estudou para isso, para trazer, para ajudar a gente, né? E quem que é esse cara? Esse cara que escreveu esse livro de 7 hábitos é o Stephen Ricardo, talvez, Covey, o visionário. E como que ele é? Ele é um palestrante, ele é um escritor, ele é também um consultor empresarial. Porque o consultor empresarial é aquela pessoa que está ali só para dar conselho para aquele grande empresário. Um grande empresário que está ali com uma grande empresa que lucra bilhões e bilhões, mas ele precisa de uma pessoa para aconselhar ele. E esse cara é o Stephen, o cara que escreveu a parte que vocês vão apresentar aqui na frente. E aí, esse cara ele não é só um cara qualquer. Infelizmente, ele já é falecido. Mas esse cara ele saiu na revista Times, a revista mais importante dos Estados Unidos, como uma das 25 pessoas mais influentes da América. Caramba, por que isso? Ele simplesmente escreveu um livro com 7 hábitos que pode transformar totalmente a vida de uma pessoa e talvez levar ela ao sucesso total. Então esse é o Stephen. Infelizmente ele já é falecido, então eu gostaria de trazer essas informações, que ele ajudou várias pessoas no seu desenvolvimento pessoal e, como eu falei, professor, consultor e escritor renomado. E aí, o livro, Os 7 Hábitos. Mais de 40 milhões de cópias vendidas, cópias de mais de 40 idiomas e um best-seller total. Eu gostaria muito de ter tempo de ler esse livro por completo, mas a parte que eu li, que é o nosso segundo hábito, tem um objetivo em mente, eu já achei ele solta umas pedradas muito boas e eu acho que isso realmente é capaz de mudar a vida de uma pessoa de verdade. Então, antes de eu começar realmente a introduzir o nosso segundo hábito, que é o objetivo em mente, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. E para começar a fazer essa dinâmica, que o próprio autor, ele recomenda a gente fazer, essa análise pessoal, eu vou pedir para vocês, cada um, fecharem os olhos por alguns segundos. Pode ficar tranquilo que ninguém vai levar o mochila de vocês, nem nada, ninguém vai levar o iPhone de vocês, o seu tudo faz. Mas eu gostaria que vocês realmente fechassem os olhos por alguns segundos. De verdade, porque essa reflexão eu fiz, lendo a minha parte, e caramba, eu achei muito bom. Então, assim, fechem os olhos por alguns segundos. Se imaginem que vocês estão indo para um velório, chegando no velório. Sim, vocês estão chegando no velório. E você vê ali os seus amigos, talvez sua mãe, o seu pai. Você vê ali seus primos, gente conhecida, todo mundo está muito triste, é um velório, é um funeral. E aí, você chegando, está tocando uma música muito triste, todo mundo está se lamentando, e você se pergunta, caramba, mas quem que morreu? O nosso objetivo em mente, se puder passar o slide, por favor. O que se trata do objetivo em mente? Porque na introdução você imaginou o seu funeral e caramba, eu morri, e agora? O objetivo em mente é sobre o quê? Cada dia da nossa vida ele é muito significativo. O autor mesmo ele fala, cada dia da nossa vida ele é significativo, mas se a gente tem um objetivo em mente. Porque se a gente não tem um objetivo, a gente só levanta da cama e o que a gente vai fazer? Caramba, mais um dia, eu vou levantar, eu vou comer, eu vou para a faculdade. Então o objetivo em mente, tipo, o que eu tenho para fazer? Porque a gente sabendo o que a gente está fazendo hoje, o que a gente quer para o futuro, na verdade, a gente sabendo o que a gente quer para o futuro, a gente sabe o que a gente está fazendo hoje. Porque como o grupo 1 falou, tudo que a gente planta hoje, mais ou menos foi isso, tudo que a gente faz hoje, da maneira que a gente reage hoje, o que a gente planta hoje, a gente vai colher no futuro. Então, você ter um objetivo é muito importante, porque você já está ajudando o
seu eu do futuro. Então aqui, ele coloca, o autor ele fala, o que se encontra atrás de nós, o que se encontra à frente, são problemas menores comparado com o que existe dentro de nós. E aí o primeiro ponto, propósito diário. Cada momento é muito significativo se você tem um objetivo em mente. E aí veio as perguntas enquanto eu estava lendo. Poxa, por que eu faço o curso de sistemas de informação? Será que eu vou trabalhar na área? Será que quando chegar no 5º ou no 7º semestre, se eu conseguir chegar lá, eu vou trocar de curso? Eu vou trocar o curso para letras? Qual é o meu objetivo em mente? Será que eu acordo todos os dias e falo, não, hoje eu vou me dedicar, hoje eu vou entrar no AVA e eu vou ler o slide do professor Rafael, vou fazer um resumo. Então, como que está sendo nossos objetivos em mente? É o nosso propósito diário. E aí o autor ele fala sobre a eficácia versus a ocupação. Por quê? Às vezes a gente estuda, trabalha, como é o exemplo de médicos, doutores, grandes bilionários, que eles têm um objetivo em mente, ficarem ricos. Mas aí, você se olha, você se encontra no caixão e qual é o legado que eu deixei? Será que eu aproveitei minha vida? Será que eu realmente cursei o curso que eu gostaria? Será que eu quero ser realmente programador? Ou será que eu quero ser artista? Ou será que eu realmente quero estudar letras e ser um professor? Então, ele fala que médicos, ele fala isso, a ilusão da atividade. Todo dia a gente pega ônibus, para quem pega ônibus, vem aqui na faculdade, a gente trabalha, a gente estuda, mas no final, para quê? Por qual objetivo? Qual que é o seu objetivo em mente? Então, o autor ele nos faz questionar isso. Primeiro com esse impacto no final da vida. Qual foi o seu objetivo e se você realizou ele? Então, a eficácia versus a ocupação. E ele também fala uma coisa muito interessante que eu achei na minha leitura, que ele pergunta assim, a nossa vida é uma escada. E a gente procura sempre o sucesso, certo? O nosso sucesso, como a gente sempre debate aqui, qual é o seu conceito de sucesso. Mas enfim, a escada, nossa vida é uma escada para o sucesso, o nosso sonho. Mas a pergunta essencial, o ponto essencial, ele compara em que escada, em que parede a escada da sua vida está apoiada. Será que é uma parede concreta? Será que é uma parede, poxa, eu sei que eu vou fazer isso, tudo bem, que a gente tem entre 18 e 20 e poucos anos aqui, e a senhora, mas com todo respeito, mas um pouquinho mais, mas essa idade a gente não sabe muito bem o que a gente quer, mas é muito importante a gente ter objetivos em mente. Poxa, eu vou acordar, vou fazer isso, daqui a 5 anos é que eu quero ser, então em que parede a minha escada ela está apoiada? Será que é uma escada incerta? Será que é uma parede incerta? Será que é uma parede que eu não consigo ver lá na frente, no futuro, o que eu vou ser, se eu quero realmente continuar? Então ele faz essa comparação de em que parede a minha escada ela está apoiada. Eu achei muito interessante. E para terminar a minha parte e já passar para o Paulo, ele fala sobre a regra do carpinteiro, onde ele fala, meça 2 vezes e corte 1. Então tenha certeza do que você tem para fazer, os seus objetivos em mente. Eu sei que é muito difícil, nós temos só 20 e poucos anos, mas a gente ter objetivos é muito importante para a gente não acordar todos os dias e só viver no automático, só viver em busca da eficácia, só viver em busca da ocupação, da ilusão da atividade e ter um propósito diário, que eu acho que é isso que o autor, nessa introdução, ele quis passar pra gente. A minha parte é essa. Eu vou estar começando a falar sobre a liderança, mas não uma liderança que visa, por exemplo, numa empresa, um líder que visa ensinar outras pessoas, mas motivar a cumprir um objetivo em comum. Eu vou falar sobre a liderança pessoal. E vai começar a construir uma visão pessoal. Visualize, por exemplo, o seu legado, igual o exercício agora de você se ver no seu funeral. Mas dessa vez visualize um quadro, crie uma imagem clara como que ser lembrado por seus familiares. Por exemplo, um quadro assim, sobre você, no seu futuro, o que você quer ser, o que você quer se tornar, como você quer estar. Visualize esse quadro, por um segundo, feche um pouco os olhos e imagine assim, o que vocês querem para si mesmos em seus futuros. Então, defina a prioridade. Use essa visão para identificar o que realmente importa e assim criar as suas decisões cotidianas. Porque assim que você define o seu objetivo, você já tem como
durante todos os dias, aplicar um pouco das suas atitudes para assim chegar nele. Se você não tiver uma visão clara do que você quer, como você pretende chegar nele? E ainda vou chegar numa parte que é muito interessante, mas alinhe ações com seus valores. Evite a escada encostada na parede errada. Olha como a Eliane falou. Garanta que seus esforços levem ao destino certo. Por isso, você tem que ter uma visão clara do que você deseja. E a liderança versus a gestão. Era isso que eu queria falar também. Que é o defina o que fazer. Nessa liderança, você tem que ter uma ideia já do que chegar e como chegar lá. E na gestão, que você irá aplicar aquilo. Mas como você vai definir o como fazer? Na verdade, você pode fazer a gestão sem passar pela liderança, o que já é algo errado. Por exemplo, podemos nos esforçar todos os dias podemos fazer coisas absurdas e nos levar aos limites, mas isso pode nos levar a lugar nenhum também. Por isso que é da liderança, precisa ter uma visão para onde chegar e assim estabelecer a direção dos seus princípios. E esse define a gestão, que organiza métodos e processos. Na gestão, assim que tiver tudo estabelecido, você tem que colocar em prática para chegar nele. E assim procede a gestão. Por isso que a liderança fica antes da gestão. Então, pode passar, na verdade. Liderança em ação, caso prático. Mudança de foco. Vou dar um exemplo agora de um executivo. O executivo abandona as tarefas operacionais diárias para se concentrar na visão estratégica da empresa. No livro, o autor fala de um exemplo, de um empresário petrolífero. Ele estava abandonando sua empresa aos poucos. Tinha muitas tarefas e ele começou a terceirizar tudo. E assim a sua empresa começou a desandar nesse processo. Começou a ter muita confusão e seus funcionários, principalmente aqueles mais próximos a ele, começaram a sentir uma certa insegurança, porque eles sentiam saudade do seu chefe. E assim, ele começou a pensar, eu não estou liderando, eu estou só administrando. Você estava sendo o gestor, ele não estava sendo o líder. E assim ele começou a seguir os conselhos do autor do livro e a sua empresa, a petrolífera, começou a subir, começou a se recuperar. E assim ele chegou num resultado transformador, conseguindo dobrar o faturamento da empresa através de decisões estratégicas bem fundamentadas. E assim ele também aprendeu que a liderança eficaz gera resultados significativos, não apenas eficiência operacional vazia. E assim, você exercita sua liderança pessoal, assumindo o controle, tomando responsabilidade pela criação inicial. Você tem que pelo menos ter uma visão, colocar no papel o que você quer, antes de arquitetar ela. E assim você arquitetar sua própria vida também. Assim você vai poder seguir um rumo, assim você vai ter um destino a chegar. E aí reescreva seus papéis. Fazer assim seus princípios eternos como integridade, contribuição e propósito autêntico. Não siga a sua bússola moral. Se algo, uma atitude que você quer tomar não parece ser certo, onde você quer chegar, então você deve questionar aquilo. E foque no essencial. Fazer as coisas certas, bem antes de fazer as coisas do jeito certo. No caso, fazer as coisas certas se refere à liderança. Fazer coisas do jeito certo seria a administração, administrar. Boa noite, eu sou Camila, eu vou falar sobre princípios, valores e missão pessoal. Princípios são como as leis invisíveis da vida. Eles não mudam com o tempo, não dependem da moda, cultura e opinião, assim como a gravidade funciona para todos. Os princípios também são fundamentos como justiça, honestidade, respeito, dignidade, amor e integridade. Quem constrói sua vida em cima deles encontra estabilidade. Agora eu vou falar sobre valores. São o que você decide priorizar na sua vida. Podem ser coisas como amizade, família, liberdade, dinheiro, carreira e fé. São importantes porque orientam suas escolhas, mas podem mudar com o tempo. Bom, o ponto-chave é: valores só trazem plenitude quando estão aliados a princípios corretos. E a missão pessoal é uma união dos dois, é como um norte interno, que guia suas decisões e dá sentido ao que você faz. Ela funciona como uma bússola, mostrando para onde ir.
mesmo quando a pressão externa ou a confusão interna, a missão pessoal conecta quem você quer ser. Por exemplo, seu caráter e sua qualidade. E o que você quer fazer, que são suas conquistas e contribuições. Quando você tem uma missão pessoal clara, seus valores deixam de ser confusos, porque ficam aliados a princípios sólidos. Suas escolhas ficam mais conscientes, porque você sabe o que realmente importa. E sua vida ganha consistência, evitando que você viva só reagindo a pressões ou expectativas externas. Agora eu vou falar sobre exemplos práticos no dia a dia. Na faculdade, com a missão clara, mesmo com pressão dos colegas para pular, a pessoa decide estudar e fazer prova de forma honesta, porque valoriza a integridade e aprendizado real. Sem a missão clara, pode acabar cedendo e colando só para passar, mesmo sabendo que não é correto, porque não tem um norte interno forte. No trabalho, com a missão clara, ao escolher um emprego, não pensa só no salário, mas também se aquele ambiente está alinhado com seus valores. Por exemplo, o respeito, o crescimento, o impacto positivo também. Sem a missão clara, aceita qualquer proposta pelo dinheiro, mas depois se sente vazio, estressado ou em conflito. No relacionamento, com a missão clara, busca construir relações baseadas em respeito, confiança e reciprocidade, mesmo que isso signifique dizer não às pessoas tóxicas. Sem a missão clara, se deixa levar por carência ou pela opinião dos outros, aceitando relações que não fazem bem. No uso do tempo, com a missão clara, organiza a rotina priorizando coisas que fortalecem quem quer ser. Por exemplo, estudar, cuidar da saúde, estar com quem ama, desenvolver habilidades. E sem a missão clara, passa horas em distrações sem perceber. Depois sente culpa ou vazio por não estar vivendo de acordo com o que realmente importa. Na tomada de decisões difíceis, com a missão clara, pensa, isso está de acordo com meus princípios e valores antes de agir. E sem a missão clara, decide no impulso, na emoção do momento ou pelo que os outros esperam. Bom, era para estar... Passou depois. Era para estar aqui no slide na casa. Agora eu vou falar sobre os exemplos retirados do livro. Vou falar sobre dois exemplos, que é o Farol e o Navio de Guerra e o Metrô de Nova York. Então, vou falar agora sobre o Farol e o Navio de Guerra. Covey conta que 2 navios de guerra estavam em treinamento, no meio de um nevoeiro. O capitão viu uma luz e achou que fosse outro navio. Ele ordenou: mude seu curso em 20 graus. A resposta veio: é melhor vocês mudarem o curso em 20 graus. Irritado, o capitão insistiu: aqui é um navio de guerra, mude o curso em 20 graus. E então a resposta final foi: aqui é um farol. O navio teve que mudar de rumo. Moral é que os princípios são como os faróis, leis naturais imutáveis. Não importa o poder ou a vontade do capitão, seus valores pessoais ou suas prioridades naquele momento. O farol representa a realidade dos princípios, que não podem ser quebrados. Quando não nos alinhamos a eles, é a gente que quebra contra a lei. Agora eu vou falar sobre o metrô em Nova York. O Covey conta que estava no metrô e ficou irritado com um pai que não controlava os filhos barulhentos. Ele chegou a chamá-lo para chamar a atenção e o homem respondeu: a mãe deles acabou de morrer no hospital há 1 hora, não sei o que pensar e eles também não sabem lidar com isso. Nesse instante, o Covey viveu uma mudança do paradigma, sua irritação virou compaixão. Aqui vemos os valores que são a paciência, empatia e respeito sendo reorientados pelos princípios, que é amor e dignidade humana. E esses 2 exemplos, vou falar a conexão com a
uma missão pessoal. O farol mostra que a missão precisa estar ancorada em princípios imutáveis, não em vontades passageiras. O metrô mostra que, quando alinhamos nossos valores ao princípio, como compaixão, justiça e amor, conseguimos agir de maneira coerente, mesmo em situações inesperadas. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre dar seguimento à nossa apresentação. Considerando tudo que os meus colegas já falaram anteriormente aqui, sobre o autor, sobre o livro, sobre as curiosidades a respeito, né, desse cara que foi um gênio e escreveu esse best-seller, eu falo agora das ações práticas que ele trata no livro, né? E ele aborda alguns princípios que são interessantes. E recapitulando sobre o nosso assunto, que é o hábito 2, comece com o objetivo em mente. Nessa frase, ela já tem um certo impacto, né? Que daí já desperta um certo interesse de você. Poxa, como assim comece com um objetivo em mente? Então, o primeiro princípio que o Covey ele aborda na sua obra é criar uma missão pessoal. Como a Mariana falou, e fez a gente refletir aqui na apresentação dela, né? Será que o que eu estou fazendo tem um objetivo? Tem uma finalidade? Será que onde eu quero chegar, eu realmente estou alcançando esse objetivo? Como é que eu vou fazer para chegar onde eu quero? Então, o Covey, ele traz esse conceito de criar uma missão pessoal e aí você consegue, consequentemente, alcançar o seu objetivo. Aqui eu trouxe para ilustrar, né, uma imagem, tem aqui uma agenda, ou pode ser um bloco de notas, e uma bússola que demonstra um direcionamento para onde você quer seguir, um foco. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal meu aqui. Ano passado eu estava num momento bem conturbado da minha vida, e aí eu não sabia, eu acordava, via o dia passar, a noite chegar, e isso estava se tornando um hábito repetitivo, né? E aí então eu decidi escolher fazer um curso online ali que tinha abordagem de alguns assuntos que me interessavam naquela época. E dentro desse curso a gente tinha umas palestras que envolviam soft skills, né, que são as nossas habilidades, tanto pessoais quanto técnicas. E aí, dentro dessas palestras, me deu uma reflexão. Será que o que eu estou fazendo na minha vida hoje está intrinsecamente dentro do que eu quero no meu futuro amanhã? Então aí eu comecei a mudar alguns hábitos da minha vida, né? Comecei criando algumas missões pessoais para mim mesmo. E uma delas que foi essencial para me poder sair dessa zona de conforto foi a atividade física. Eu comecei a voltar a correr e aí outras coisas foram se desencadeando a partir disso, né? Eu comecei com pequenas metas e elas foram sendo estabelecidas durante os meus dias, né? E aí, conforme isso foi acontecendo, eu fui focando em outras coisas. Pode passar. O segundo princípio que ele traz é definir papéis e valores. Ele faz a gente refletir sobre quais papéis a gente está desempenhando na nossa vida. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Carreira e negócio, não dá para ler, mas eu vou falando aqui para vocês. Carreira e negócio, social e amigos, espiritualidade, passatempo, lazer, saúde e aptidão. Então ele traz nesse segundo princípio e faz com que a gente tenha uma reflexão também, um autoconhecimento sobre o que a gente, como a gente está desempenhando esse papel na nossa vida, né? Será que eu estou disponibilizando tempo demais para a minha vida social com os meus amigos? Será que eu estou cuidando menos da minha saúde? Ou será que eu estou focando muito mais no dinheiro, sendo que eu deveria estar mais presente com a minha família, né? Então são algumas reflexões que ele nos traz, que é o segundo princípio, definir papéis e valores, e ele traz essa reflexão para a gente, né, de ter essa reflexão, esse autoconhecimento, né, essa autoanálise de si mesmo, se a gente está se doando completamente em uma parte da nossa vida e deixando outras de lado, ou se isso aqui, se isso aqui, né, está fazendo sentido para você no momento. Aí eu trouxe essa imagem como um exemplo aqui, tem alguns fatores aqui que tem um nível considerado aqui um pouco mais elevado, outros menos. Então, a intenção dele, desse segundo princípio, é fazer com que a gente reflita se o papel que você está desempenhando na sua vida, está de acordo com aquilo que você quer para o seu futuro. Pode passar.
E o terceiro princípio, como já foi falado aqui anteriormente, e principal, é você estabelecer metas alinhadas ao propósito. Como eu falei antes, é muito mais fácil quando a gente chega e anota ali, escreve, seja no post-it, no bloco de notas ou no bloco de notas do celular também. É muito mais fácil quando a gente estabelece onde a gente quer chegar. Porque daí, quando eu tenho um objetivo em mente, é muito mais fácil eu executar aquela ação. Criando pequenas metas, criando pequenas vontades de como eu vou fazer aquilo ao longo do meu tempo. E isso é dividido em pequeno prazo, médio prazo e curto prazo. Então você vai estabelecer como é que você vai fazer para chegar naquele objetivo que você quer atingir, né? E estipulando pequenas metas para poder chegar até ele. Agora vou passar a palavra para o Alisson, que ele vai dar continuidade na nossa apresentação. Boa noite. Falando sobre os hábitos, e o hábito em si, que é a fundação mais importante de começar efetivamente, é iniciar a vida com a imagem final da nossa vida, como um quadro de referência ou critério, foi o que a amiga falou. É que, tipo, a gente colocar um objetivo final e a gente pensar lá na frente como se a gente vai conseguir atingir esse objetivo ou não, se vai dar certo na nossa vida ou não, e imaginar esse fim. A gente vai conseguir abdicar, colocar nosso propósito, nosso objetivo, nossa missão dentro da Terra. Os conselhos de aplicações práticas. Você pode analisar cada momento da sua vida, o comportamento de hoje, de amanhã e da próxima semana, dentro do contexto geral daquilo que realmente é mais importante para você. Ao manter isso claro, você certifica qualquer coisa feita em um dia determinado, não pelo critério que definiu, tendo como importância suprema. É que às vezes a gente procrastina e a gente acha que a gente vai perder aquele dia e que a gente não vai conseguir mais lidar com o nosso objetivo. A gente acaba se desviando e achando que não vai dar certo. Essa perspectiva garante que você está se movendo na direção correta. Caso contrário, a gente tem aquela lógica da escada, né? E na verdade, a lógica da escada é você gastar seu tempo com as coisas certas, igual você colocar a escada num mundo que vai te fazer coisas boas no futuro e você perder tempo com uma escada que é parede. A declaração da missão pessoal atua como uma constituição, servindo como padrão de comparação com as decisões relativas, o uso mais eficaz do seu tempo. A missão pessoal começa com um abuso. A missão pessoal é a expressão sólida da sua visão de mundo e dos seus valores, tornando critério aqui. Você passa a medir tudo em sua vida, no caso, o objetivo. Começar cada dia com um motivador de claramente em mente, quando as vicissitudes, os desafios surgiram, você pode tomar decisões baseadas nesses valores. As vicissitudes são os altos e baixos da nossa vida. Então, quando a gente tem um valor, a gente vai saber o que fazer nessa situação, porque muitas vezes pode me derrubar, né? E nossa cabeça é uma programação. A gente tem sempre que programar ela para a gente lidar com essas dificuldades do dia a dia. A abordagem traz os princípios dá você uma bússola que orienta, em vez de depender apenas de um mapa fixo, né? Porque o mapa está sempre mudando de rota. Às vezes não é a gente que muda, é a vida, é o espaço, é tudo. E aí sempre tem um objetivo, porque o objetivo a gente sabe onde a gente quer chegar. Mesmo com a dificuldade, tudo, a gente tem que ter um objetivo. A declaração da missão baseada em princípios corretos e imutáveis serve como um centro de segurança e orientação, certo? Se você declarar algo que você quer para você, você ganha mais confiabilidade em tudo, você porta da palavra, você entende, você sabe onde você quer chegar. Você consegue agir com uma integridade, não precisa mais de agir de emoções, circunstâncias, pois são movidos por esses valores. É quando você realmente sabe o que você quer e se encaixa na sociedade, entre aspas, né? Deve conseguir. Uma pessoa que se concentra na missão no hábito 2, nos princípios corretos, tem a força e sabedoria necessárias para manter a integridade e não se abalar com tudo o que acontece. Então, mais ou menos esse contexto mesmo, a mente forte, você consegue chegar aonde você quiser, claro, com as dificuldades, passando por cima de tudo, mas com o objetivo final. Boa noite, pessoal. Vou falar para vocês sobre hábitos, benefícios do hábito 2, né? Bom, quando vocês lerem o hábito 2, provavelmente, por favor, leiam todos os hábitos, porque o hábito 2 sozinho também não faz milagre, né? É o seguinte, ele dá uma capacidade de se realizar por outra perspectiva. Como a Mariane disse, o Alisson disse, é aquele momento que você tem a visão própria na concepção de outra pessoa, e mais específico dos seus entes queridos.
pois é como eles te enxergam e como vocês desejam que eles possam te enxergar no final da sua vida. Com esse, você vai ter a sua própria perspectiva de sucesso próprio, o que é excelente, já que ele vai ditar os seus passos, suas caminhadas diárias. E outro é encontrar o próprio centro e conhecer centros comuns a outros. O capítulo, na verdade, o hábito 2 ali, ele vai falar também sobre centros. E o livro descreve que o centro é onde está o seu pilar emocional, é onde estão as pessoas que você ama ou os objetos que vocês amam. No sentido do seguinte: familiar, você está no seu seio familiar, então você tem o quê? Você tem a sua confiança na sua família, mas se alguma coisa vier e abalar o seu centro familiar, você também se torna uma pessoa instável. E uma pessoa instável tem mais chances de cometer erros diários e acabar se desviando do próprio propósito, né? Pois vai passar a dar mais atenção aos problemas da família do que a sua própria perspectiva de vida. E outro é conhecer os próprios limites. Nesse processo de autoconhecimento que o autor explica, é basicamente para você ser capaz de fazer uma definição do planejamento para a ação. Ele ressalta também que a gente cria o que pretendemos fazer 2 vezes. Uma é na mente, quando planejamos, e outra é no processo da execução, quando a gente vai de fato meter a mão na massa para construir aquilo. E nesse também você tem que saber delimitar o seu limite, né? Porque você não vai fazer algo, uma meta diária tipo absurda, se você não tem um recurso, se você não tem um tempo e nem talvez a energia para fazer aquilo. E o próximo é se planejar de acordo com os seus fundamentos essenciais. Esse aqui se encaixa no planejamento de liderança que o Igor acentuou aqui pra gente. Se você quer alcançar um sucesso na vida, é bom que você esteja casando esse seu objetivo com a sua própria essência. Não adianta vocês quererem ser ricos se vocês não têm um fundamento básico em administração para poder administrar o próprio dinheiro. Sendo isso. E, bom, não vou exaltar aqui, mas tem um outro aspecto também, que ele cita a capacidade de você se adaptar conforme os desafios vêm. Porque esse objetivo é planejar, conhecer os seus próprios objetivos em si. Então, é basicamente uma autocrítica constante. Bom, isso é tudo, pessoal. Essa é a organização. Desculpa aí algumas coisas. Eu fui de co-estar do livro, né? E obrigado aos ouvintes. Valeu.